São Paulo, que é a Rafael Nogueira, e Bibi Ferreira precisa de um teatro melhor, pelo amor de Deus, né? Porque... Nossa, sim. Coitado dela, né? Meu Deus. Porque eu acho que o Teatro Bibi Ferreira é um dos piores teatros aqui de São Paulo. Isso que dá dó, né? Infelizmente, mas, né? Mas não só ela, hein? Pensem nos seus homenageados. Você coloca o nome no teatro de alguém famoso, dá uma alegria pra essa pessoa, dá um conforto, Sim. sabe? E na verdade, depois a gente vai falar sobre isso, mas tem 3 teatros ruins aqui em São Paulo com, tipo, grandes nomes do teatro, então é tenso. É tenso, mas enfim. De São Paulo, que é Júlio Veloso, e assim, eu estou esperando o dia da exaltação, porque a humilhação tem sido diária. Gente, gravar um musicalcast assim, é uma batalha espiritual. Olha, é sempre uma loucura, mas eu tô aqui, eu consegui. E aproveitando para falar do tema, né, realmente para nós produtores de pequeno porte, assim, conseguir um bom teatro também é uma batalha espiritual. Então, assim, né... Vamos falar disso. Alguém estiver vendo no vídeo, não sei se alguém vai estar vendo, mas o microfone do Júlio parece que ele tá tomando um sorvete, ele tá assim, segurando, tá muito engraçado, gente. De São Paulo, que é Felipe Toches, e eu só gosto de sentar, de preferência, perto daquela filinha ali, com as pernas pra fora, sabe? Sim. Assim você garante uma boa experiência. Você tá praticamente deitado ali no corredor, mas é o que dá pra fazer, né, gente? É melhor. Pra quem tem pernas grandes ou é gordo, sei lá, qualquer coisa assim, é bem melhor o corredor. Nossa, que desespero. E fora que, assim, a coisa que eu mais odeio, Deus, assim, meu Deus, no meio de uma festa, preciso sair pra fazer xixi, alguma coisa. Não é tão comum, mas às vezes acontece, e aí você tem que fazer uma fileira inteira levantar, uma coisa tão constrangedora. Aí no corredor ali você já tá perto. Exatamente. Mas enfim. Mas antes da gente entrar no episódio mesmo, só dar aquele recadinho do Catarse. Lembrando que a gente tem um sistema de assinatura que você pode nos ajudar, né, com um valor mensal. E cada tipo de valor que você ajudar vai ter alguma recompensa. Então vai ter lá de participar de episódios, de receber o vídeo da gravação antes de todo mundo. Ou seja, dá uma entrada lá no catarse.me/musicalcast que você consegue ver tudo lá. E nós gostaríamos de agradecer algumas pessoas aqui, que é o Marco Tiné, Gabriel Fanaia, Gabriel Sotero, Verônica Oliveira e Michele Bernardo, pela ajuda que vocês estão dando, e várias outras pessoas também que estão assinando lá nosso conteúdo. Então, obrigado, nossa gratidão pela essa ajuda, porque é sempre muito importante apoiar, ajudar quem produz conteúdo pra internet, tá bom? Obrigado pra quem tá contribuindo. Bora lá então, gente, vamos falar então sobre os teatros em si. Vamos lá, eu tenho uma primeira perguntinha pra vocês, vamos discutir aqui. O que faz pra vocês, tipo, o que faz um teatro ser bom pra vocês? Quais que são os pontos que vocês pensam de um teatro ser bom? Até o Júlio pode dar uma perspectiva de produtor também, né? Olha, você sabe que eu sempre procuro olhar tudo no teatro. Quando eu vou procurar um teatro para fazer a minha peça, a minha apresentação ali, eu sempre procuro ver, assim, tudo, inclusive plateia. Plateia é uma coisa que eu sempre olho. Porque uma vez eu fiz em um teatro que... Quando acabou, o Rafa reclamou. Uma amiga minha que que tem um marido que é maior também reclamou. E as pessoas reclamaram. E aí eu percebi que, tipo, na pressa de fechar o contrato com o teatro, eu não dei uma olhada na plateia. E as cadeiras eram duras, apertadas, era muito complicado. Então é uma coisa que eu sempre procuro olhar. Porque eu faço musicais, né? E assim, musical normalmente é longo. E aí as pessoas, quanto mais desconfortável tiver aquela plateia, aquele lugar, aquelas cadeiras, aquelas coisas, mais longa a sua peça vai ficar, mais incomodadas as pessoas vão ficar com o decorrer da peça. E aí uma experiência que era pra ser incrível, talvez não seja tão incrível, a pessoa sai um pouco estressada e não gostando tanto, e nem é culpa sua ou do seu projeto, do seu texto, enfim. É culpa da experiência ruim que a pessoa teve ali naquele teatro, sabe? Porque às vezes, tipo assim, a peça pode ser incrível, maravilhosa, mas aí vai chegar um ponto que você vai estar tão incomodado já com o lugar, né, com o conforto, que não vai ser mais prazeroso. Então você acaba, tipo, passando isso pra peça, pro trabalho dos artistas. Então
é um pouco complicado. Exatamente. Então eu sempre olho isso, se a cadeira como é o nome? Se é tranquila, se é confortável, se tem espaço pras se pernas, tem espaço, exatamente. Aí uma vez eu deixei de fazer num teatro, por exemplo, porque não tinha entrada pra pessoas com deficiência. E aí era tipo assim, a sala de espetáculo ficava numa escada, assim, no alto de uma escada. E aí eu falei assim, eu não vou fazer aqui porque... Se vir uma pessoa deficiente, né? Tipo, Sim. Que coisa horrorosa, você não vai poder assistir. Ou vai ser aquela comoção pra pessoa subir e descer, porque, né? Uhum. Não tem um acesso digno e decente. Se bem que eu acho que hoje em dia deve ser proibido, né? Ter teatro, ter esses espaços sem acessibilidade, né? Então, creio que eu acho que até se existir ainda esse teatro, deve estar aí fora da lei. Mas enfim. Ai, não, fechou. Denuncia. E você, Fio, o que você, tipo, procura em um teatro? Olha, uma coisa que eu sempre procurei, principalmente vindo do Rio, é um bom ar-condicionado. É super essencial. Porque se você... entra até no que o Júlio tá falando. Se você tá desconfortável, se você tá suando e você tá no teatro, você vai querer sair dali imediatamente. Conforto é muito importante nessas horas. E uma vez eu fui numa leitura com a Cássia Kiss e ela mandou desligarem o ar-condicionado. Tipo, 40 graus no Rio de Janeiro. Ué, por que ela mandou desligar? Porque tava atrapalhando a voz dela, alguma coisa assim. Mandou desligarem o ar-condicionado. Ai, coitadinha da Caluga, né? Nossa. Virou uma sauna, literalmente. Todo mundo suando, todo mundo desconfortável. Então, assim, eu acho que você tá num ambiente agradável de temperatura, você tá com... Eu acho que o fácil acesso é total, fundamental. Por exemplo, depois a gente provavelmente vai falar mais, mas uma peça que eu estreia no Teatro Alfa já me dá cai uma lágrima, assim. Tem que ser uma peça que eu quero muito ver. Nossa, sim. Mas, amigo, eu acho que o Teatro Alfa hoje em dia tá até ok a localização. Eu sei que é ruim ainda, mas acho que tem teatro pior aqui em São Paulo de localização, por isso que eu penso. Também tem gente que são perto, mas são de difícil acesso, né? Ontem eu tava correndo por ladeiras de Vila Madalena, tentando chegar no Teatro Virada lá. Cheguei lá todo suado, todo nojento, com aquele ar-condicionado de -2 deles. Foi uma coisa meio... Foi desagradável também. Você tinha um ônibus perto, não sei o que pegou. Sim. Então, localização, conforto. Uma coisa que eu não entendo muito, assim, mas, por exemplo, eu imagino que os produtores, assim, entender a acústica do teatro, saber se ele reverbera bem, saber se o som chega em qualidade boa em todos os lugares, sabe, ninguém fica prejudicado. Visibilidade também, foi também que eu falei no programa Virada Lata, que em cima você fica muito difícil de ver, você perde muito, vira muito parcial no mezanino do Virada Lata, então são coisas assim que eu penso. Eu como plateia, né, como parte ali da plateia, eu sempre, lógico, que eu vou querer, assim, lugares próximos, assim, principalmente de metrô, de fácil acesso, porque ninguém merece ficar, sei lá, pegando 3 metrôs e mais um ônibus ainda pra chegar no teatro, né, porque às vezes é horrível isso. E eu acho que, assim, que pra mim é super importante, conforto, ainda mais por eu ser gordo, tipo, ter as pernas grandes, então, assim, pra mim é essencial, tipo, eu sentar ali e me sentir confortável, que eu não vou ficar cansado de sentar ali. Pra mim, eu acho que, assim, isso já já é mais importante do que a localização, se bem que a localização ainda é muito importante. E, lógico, assim, dependendo do teatro, tipo, a visibilidade é ruim, dependendo onde você senta, se você vai sentar muito no lateral, muito lá pra trás, às vezes você não vai conseguir enxergar tão bem. E também tem o lado que a gente tem que pensar, né, igual na questão do Júlio, que é na questão, por exemplo, dos bastidores também, né? Então, se você for ir para trabalhar, ser um artista, né, da parte da produção, é muito importante também, tipo, que o teatro ofereça um certo conforto, uma certa facilidade para você entrar e sair do palco, ir para camarim, voltar, ir para os bastidores. Então, e tem teatros que assim, as pessoas acham que é tudo assim fácil os acessos, tem teatros que é horrível, tipo, o acesso assim pros atores, né? Então, às vezes é cansativo até. Eu recentemente estava até trabalhando num teatro que era uma luta todo dia. Tipo, os atores reclamando o tempo todo porque era, assim, muita escada pra subir, muita escada... Tipo, assim, era muito grande, era cansativo. Ai, eu sei, eu já trabalhei nesse teatro, já fiz coisas lá nele, realmente. Uma escadaria, um sobe e desce. Mas é muito importante, gente, eu vou aproveitar aqui, vou fazer meu lado produtor e revelar como é, na verdade, os bastidores, pra todo mundo saber,
que eu acho muito importante a gente saber, denúncia aqui no Musicalcast, vou fazer denúncia, que às vezes essas coisas de, ver a acústica, ver como é que é a acessibilidade. Isso é uma coisa pra produtor rico, tá, gente? Porque a gente que é produtor pequeno, a gente praticamente implora pra entrar no teatro. Porque as pessoas não sabem, mas a gente, pra entrar num teatro, pra alugar um teatro, a gente tem que mandar o nosso projeto pro teatro. O teatro tem que te aprovar, ele tem que gostar do seu projeto, tá? Tem que gostar de você. Pra aí sim ele te dá abertura. E tem administradores de teatro que não dão oportunidades para produtores pequenos. Então a gente fica à mercê de teatros secundários mesmo, muitas vezes, para fazer nossas coisas. E aí essas nossas opções diminuem muito, porque aí dentro desses teatros que estão dispostos a nos receber, aí a gente tem que procurar um que tenha uma plateia boa, aí vai ver. Aí, tipo, por exemplo, acaba que ver a acústica pra mim é um luxo, entendeu? Não vai ter acústica nenhuma. Eu vou fazer, pelo amor de Deus, aonde der a oportunidade pra mim. Então é muito bom a gente falar assim sobre isso, porque muitas vezes a gente, como produtor pequeno, tá lá querendo fazer nosso trabalho legal, honesto, divertido, e as pessoas não dão oportunidade. A gente acaba indo para teatros que normalmente não sejam tão legais assim, que a gente não iria, ou que é um teatro que é até ok, mas aí tipo tem uma equipe que trabalha lá, que dá trabalho pra gente. Gente, ó, fazer teatro aqui, ó. Ei. Vou começar a falar nomes de teatro. Não dá pra falar nome, mas assim, gente, meu Deus do céu. E sobre acessibilidade, assim, quando o Rafa falou Teatro Alfa, nossa, assim, é pesado, gente. Quando falam que alguma coisa é no Alfa, você já fica até triste, porque você fala assim, ai meu Deus do céu. Eu já fico pensando como produtor, pensando assim, meu Deus, eu só colocaria algo no Alfa se eu fosse muito, muito rica, milionária, fosse alguma coisa que, tipo assim, que eu comprei, que vem da Broadway, que eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão fazer aquela questão de se movimentar até lá pra assistir. Porque assim, sem ser assim, não tem como. É que esses teatros, por exemplo, assim, eu acho um teatro bem pior do que o Alfa, ainda pior de localização, né? Que é o Teatro Opus. Pra mim, tipo, o Teatro Opus, assim, eu choro pra ter que ir até lá porque é horrível. Tipo, não é um acesso fácil, dá pra você até, de repente, de metrô e trem, mas mesmo assim, você saindo da estação de trem, você tem que andar muito ainda. Ou seja, é horrível a localização do Opus. E o que eu vejo, assim, que, por exemplo, Teatro Alfa, Opus, eu acho que tem algum outro também que é meio ruim, assim, O Bradesco também não é muito fácil de chegar, apesar de, assim, tá meio perto ali da Barra Funda, mas mesmo assim, perto, não é tão perto assim. Eu acho que esses teatros acabam, assim, tipo, ficando muito na questão da elite mesmo, né? Tipo, a pessoa que tem o carro, que tem tipo, que vai conseguir chegar fácil lá. Então, mas pra quem, de repente, mora mais longe, na periferia, que precisa de transporte público, tipo, é horrível. Você já tem que pensar que horas que vai terminar essa peça pra ver se vai conseguir pegar transporte depois. Então, tem toda uma questão aí que não é tão fácil assim, não, de chegar e sair desses teatros, né? Então, eu mesmo, por exemplo, Teatro Alfa, ou Teatro Opus mesmo, eu não vou nenhuma sessão que é tipo 9 horas da noite. Porque eu sei que vai terminar quase uma meia-noite, vai ser horrível de sair daquele lugar. Tipo, é difícil de conseguir depois, de repente, um Uber, até, né? Porque hoje em dia tá difícil de você conseguir um Uber. E transporte público a gente acaba nem querendo depender, né? Mais tarde da noite. Então, é complicado. É bem complicado esses teatros mais longe. Mas uma outra coisa que eu também queria levantar, porque assim, a gente assim, tem teatros ruins também aqui no Brasil, na Rio e São Paulo. Alguns eu acho que são ruins porque, tipo, eles não ligam muito pro teatro. Tipo, de repente, o teatro não consegue tanta verba pra, de repente, fazer uma restauração, né? Uma modernização. Mas a questão que eu acho que daí, no caso, o Felipe pode responder também, é que, assim, quem já conhece os teatros de fora, né? O West End, Broadway, sabe mais ou menos que é assim, e quem não conhece acha que, tipo assim, é uma delícia de ir lá, sentar e assistir. Né, porque você tá vendo um espetáculo, né, mas não são teatros confortáveis, né, Felipe? Tipo, geralmente porque são teatros antigos, né, então... Sim, e tem toda uma questão também que o conforto normalmente significa você
praticamente está tirando parte do ganho do produtor, no sentido de que mais conforto, menos cadeiras, menos ingressos, menos dinheiro. Então, na hora dele decidir se ele quer mais cadeiras, ganhar mais dinheiro ou dar mais conforto, nem sempre ele pensa na experiência do usuário, em como vai ser ficar 2 horas e 45 sentado naquela cadeira, né? Então, não é toda peça da Broadway que tem essa conscientização lá também, e também tem fatos de muitos teatros antigos. Mas eu acho que eles têm, às vezes, mais recursos. Por exemplo, lá eu já vi peças que eu vi no camarotezinho, no boxzinho, e é super tranquilo, assim. Então, eu acho que às vezes eles têm mais opções. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa muito alta, muito gorda, talvez eu desse prioridade dos teatros que tem esses boxes, onde você pode esticar a perna, você pode deitar no chão se você quiser, que você tá no boxzinho, não tem problema nenhum. Coisa que aqui eu não vejo muito. Não sei se vocês sabem se tem algum teatro aqui em São Paulo que tem esse tipo de coisa. Não, tem alguns que tem até esse, tipo, igual, por exemplo, o Bradesco tem esses boxes também, né, que é o que a gente chama aqui de camarote, né? Mas, ok, dependendo do Bradesco, eu lembro que é confortável até, tem um espaçozinho ali. Mas depende, lá depende do box, né? Tem uns que dá pra ver bem, tem outros que não dá pra ver tão bem, que é uma outra pauta que, assim, é legal a gente levantar esse negócio da visão parcialmente prejudicada. Sim. Que aí eles vendem de parcial, não tem nada. Teve uma vez, eu não peguei esse lugar da visão prejudicada, mas eu entrei lá e eu, né, aquele militudo que sou, falei assim, deixa eu ver se parcialmente coisa aqui, se eu conseguiria ver. E eu sentei e é um absurdo venderem aquilo. Porque eles vendem com um aviso de visão parcialmente prejudicada. E é mentira, não dava pra ver nada. Era mentira, não dava pra ver nada. Sim. Foi inclusive no teatro. Eu vou falar. Foi inclusive lá no Renault. Tava lá a cadeira lá do andar de cima. Tinha uma cadeira que tava sendo vendida como visão parcialmente prejudicada. Quando eu sentei, gente, é mentira, não é parcialmente prejudicado, não dá pra ver nada, não dava pra ver. E aí ele vende esse lugar e já dá esse aviso que é pra pessoa não reclamar. Gente, que diabo de... eu fiquei tão bravo, gente, olha que nem era meu lugar, hein? Se fosse... Mas lá fora, por exemplo, o Phil já deve ter sentado em vários lugares, né, de visão, né, parcialmente prejudicada, e na verdade é bem prejudicada mesmo, né, tipo... O mais recente meu foi um Lamborghini, eu fiquei atrás do elefante. E aí você ficava tratando de enxergar, teve numas que eu tinha que ficar realmente me movimentando bastante, tentando achar o ângulo certo pra conseguir ver a peça. E o ruim é que você não pode ficar indo muito pros lados, porque tem pessoas sentadas do seu lado, né? Então, tipo, não dá pra você ficar, né, encostando, tipo, quase, né, encostando no ombro da pessoa pra você assistir, né? Então... eu acho que esses são os piores casos, porque assim, quando eu tô na Broadway, normalmente eu não foco em conforto. Eu entendo que eu preciso focar no preço, preciso focar no que é barato. Então, por exemplo, eu vejo muita peça em pé, literalmente 2 horas e 45 em pé atrás da plateia, ou seja, conforto zero, né? Às vezes eu vejo peças de visão parcial, eu evito ao máximo, mas às vezes não tem como. Só que assim, para mim o essencial eu preciso conseguir ver a peça, porque assim, é mais barato, mas eu quero ver a peça inteira. E acontece muito isso de visão parcial. É triste. Eu lembro que uma vez ganhei na loteria do Priscila, e era a primeira fileira, eu fiquei super feliz. Só que, assim, essa é uma peça que é horrível de você ver na primeira fileira, porque você fica parcial, você não tá vendo o cenário inteiro, você não tá vendo o pessoal dançando no fundo. Sim. Então, realmente... mas aí nesse caso acho mais fácil assistir de pé, né? Lá ter a oportunidade de assistir de pé do que pegar a visão parcialmente prejudicada, né? Total, eu prefiro muito, muito. Mas a questão também de ver de pé é porque você pega no fundão do teatro, né? Que geralmente os teatros da Broadway Londres, o fundão não é tão fundão aqui, porque se você fala fundão aqui nos teatros aqui do Brasil, é muito lá pra trás mesmo, tipo, lá no infinito, né? Porque lá os teatros não são tão fundos, né, como são aqui no Brasil, só que o problema é que tem, tipo, a parte de cima, né, os balconies, né, que atrapalha a visão, tipo, então você tem uma visão da metade do palco pra baixo, né? Metade pra cima você já não vê. Eu mesmo assisti o Billy Elliot em Londres. Eu lembro que, assim, tipo, metade do palco pra baixo, porque eu tava na última fileira, embaixo. Então, assim, tipo, a cena que o Billy Elliot, tipo, fica girando e vai rodando até em cima, eu não consegui ver isso, né? Então, levado.
Então, tipo assim, e as pessoas gritando, aplaudindo, e falei, tá, não tô vendo, mas enfim, né? Nossa, quantos aplausos, porque... deve ser muito bonito. Deve ser muito lindo, deve estar lindo, né? Só tô imaginando como que deve ser. Vou ver depois o bootleg pra ver como é que tá rolando. Mas isso acontece nesses teatros que tem essa estrutura, né, arquitetura que foi pensada dessa forma. E tem um teatro no Rio de Janeiro que é desse mesmo jeito, que é o Riachuelo. O Riachuelo, se você senta muito para trás, a parte de cima, né, o andar de cima é muito baixo, então você não consegue ver tipo totalmente o palco da metade para cima, né? Então, tipo, depende muito da arquitetura do teatro, mas assim, é questão dos teatros antigos mesmo, né? Depende também do quanto a peça utiliza, porque, por exemplo, o último que eu vi em pé foi Six. E era totalmente ok, não tinha nada tão por cima. Mas eu também vi o Hadestown, onde no começo, na cena que o Hades está sentado numa parte um pouco mais acima, eu tinha que achar exatamente o equilíbrio, onde eu ficava de cócoras, onde, tipo assim, eu tô me abaixando o suficiente para poder ver a parte de cima, mas não o suficiente para cadeira de então, sim. É um malabarismo, assim. Mas pra mim tá tudo certo. Não, sim, na verdade a gente acaba aceitando, né? Porque a gente tá lá tentando pagar mais barato, enfim. 30 né? Então... Você acha que eu vou pagar 150? Porque eu sempre penso nisso. Eu penso assim, a pessoa que tá sentada exatamente na minha frente pagou uns $100 a mais do que eu, só pra sentar, mas tá vendo a mesma coisa que eu ali, ó. Então eu fico nessas horas da felicidade. O bom seria se a gente tivesse dinheiro pra sentar lá no meião, né? Tipo, enfim. Mas vamos falar então um pouco aqui das experiências que a gente já teve em teatro. Qual, assim, experiência... Vamos falar aqui do Brasil pra todo mundo poder falar melhor. Desculpa, para falar sobre o Brasil que eu vim. Desculpa, então não tem condição alguma. Beijos. Não há no Brasil teatros para mim. Ai, que horror. Quais são as melhores experiências, assim, de vocês irem gostar? Não tô falando, obviamente, de um espetáculo, mas de teatro mesmo. Qual a melhor experiência de teatro pra vocês aqui no Rio, São Paulo? Tem algum teatro, assim, que vocês falam, tipo, eu amo que seja nesse teatro aqui, porque eu sei que vai ser fácil acesso, vai ser gostoso, vai ser tranquilo. Eu tenho, tipo, um em mente, que pra mim é assim, o teatro mais perfeito de São Paulo, porque é na boca do metrô, no Trianon MASP, que é o Teatro do SESI. Quando tinha Madrinha Embriagada e Homem da La Mancha lá, meu Deus do céu, que perfeição. E de graça. E de graça, era de graça, né? Porque assim, o teatro não é grande, então assim, qualquer lugar que você sentar tinha uma boa visão. Tipo, qualquer lugar. Você podia sentar lá no fundão, no cantinho, você ia ter uma boa visão. E assim, tipo, você saiu do teatro, você já tá na boca do metrô, tipo, na Paulista. Então, tipo assim, não tem lugar melhor do que o Teatro do SESI. Aquele teatro é bem legal. Nem preciso do metrô, eu vou andando. Eu acho que assim, pra mim seria esse. Pra mim, nossa, se tivesse mais musicais lá, ia ser perfeito. Nossa, muito perfeito o Teatro do SESI. E eu gosto do teatro Porto Seguro. Pra mim, Porto Seguro, eu sei que assim, vou me sentir confortável, tem uma boa visão da maioria dos lugares, porque eu já sentei em alguns lugares lá em cima, é ok, não é tão bom como lá embaixo, mas é ok. E você tem aquela van que te leva e traz do metrô da Estação da Luz. Então também é um outro teatro assim que eu acho que é muito gostoso, pra mim é prazeroso ir até lá, eu sei que eu vou curtir, enfim. Tipo, a temperatura do teatro também é gostoso, o atendimento é muito bom, tipo, todo mundo se trata super bem, então eu acho que é importante isso. Maravilhoso no Porto Seguro. O pudim de lá é maravilhoso. Mas eu acho muito legal o que você falou, Rafa, porque assim, só o fato de eles colocarem uma van que te leva pro metrô já mostra um cuidado, um respeito. Eles estão pensando na sua experiência, eles estão pensando em como facilitar a sua vinda, a sua ida. Eles sabem que a gente está numa cidade que ele não é um ponto exatamente seguro, vou sair andando por ali. Porque assim, se você não pegar a van, você vai pegar um Uber, né? Você não vai provavelmente sair andando por ali. Porque você vai ter que atravessar a Cracolândia, né? Pra chegar no teatro. Então assim, eu acho que eles têm um cuidado, assim. A maioria dos teatros, a sensação que eu tenho é que eles falam assim, você não quer... Você quer andar do metrô até aqui? Não quer? Pega um Uber. Foda-se se isso vai ser uma atitude elitista. Eles têm um pensamento de também entender que o teatro não deveria ser tão elitizado, que eles têm que ter uma forma de trazer as pessoas, sabe? Então acho muito legal. Exato, eu ia falar exatamente isso que o Phil falou. Acho que o fato deles colocarem uma van mostra que eles entendem onde eles estão, quem eles são. Isso é muito legal, porque realmente não fica numa parte da cidade muito que as pessoas se sintam seguras de ir andando. Então, eles colocaram uma van. É tipo, estamos preocupados, estamos resolvendo, sabe?
Que isso é muito bacana. Uhum. Porque a gente vê que nem todos os teatros estão assim. Por exemplo, igual o Teatro Alfa e Teatro Opus são um tipo de teatro que podia ter uma van pra levar, tipo, até o metrô mais próximo, tipo, né? Já ficaria muito mais feliz de neles. Sim. Tipo, por exemplo, o Teatro Alfa ia até a Estação Santa Amaro, e o Teatro Opus ia, sei lá, tem ali o Cidade Universitária, que é de trem e tudo mais. Se levar já para essas estações, para levar um lugar assim que não é mais seguro, mas tipo, ser tipo, mais habitável, ter pessoas, ser mais fácil acesso, já ajuda um monte, né? Não fica naquele lugar. Ah, sim, imagina, deserto, se você né? resolve ir a Então, pé do Opus até algum lugar, você vai ficar andando. Gente, meu Deus, não tem condição. Sim. Ah, foi com você, né, amigo Júlio, que a gente ficou um tempão pra sair, eu acho, do Barnum, né? A gente foi assistir o Barnum no Opus, tava chovendo, era domingo à noite, e a gente simplesmente não conseguia Uber nenhum pra sair daquele lugar. Não tinha condições de sair andando, porque, tipo, já tava tarde, tipo, tem que andar muito pra sair daquele lugar. E a gente ficou, o quê? Pelo menos quase uma hora e meia pra sair de lá do shopping, foi né? bafo. E você ainda veio comigo ainda, que é outro, tipo, lado diferente, só pra você sair dali, pra você conseguir, né, tipo, pegar um Uber ou pegar um transporte público pra chegar em casa. Então é muito caótico você, tipo, ir pro teatro e ainda ter que se preocupar muito com a forma que você vai chegar ou voltar. Tipo, às vezes eu prefiro, por exemplo, a gente até tá falando recentemente do Vira da Lata, que tá tendo bastante espetacular por causa do festival dos musicais do Vitor Rocha, né? Eu, sim, queria muito voltar a assistir vários, todos, basicamente, mas eu não vou, porque, primeiro, que Vira da Lata é totalmente fora de mão. Pra chegar lá tem que ser ou de Uber ou de ônibus, né? Ou quem tiver carro, né? Mas não é o meu caso. E outra, lá, tipo, eu não caibo nas cadeiras. Tipo, pra mim, não são cadeiras. Eu já até falei no episódio anterior que é um teatro pra mim que é gordofóbico, porque eles não pensam nos gordos. Tipo, tem uma fileira que é, tipo, tem um corredor na frente, que é onde que eu geralmente sento naquele teatro, porque é o único lugar onde que cabem minhas pernas também. Mas, assim, não é sempre que tem aqueles lugares pra eu sentar. Então, às vezes, eu vou ter que sentar naquele lugar que, assim, pra mim, ficar meia hora sentado naquele teatro já é uma tortura, porque me dói todas as laterais, sabe, da barriga, as pernas, que não cabem. Então, eu prefiro não ir assistir um espetáculo lá do que passar por isso. Então, é bem complicado. Que denúncia. Enfim, mais triste. Não, mas é verdade. Isso é complicado, né? As pessoas. Parece que. Eu não sei quantos anos tem esse teatro, né? Mas também às vezes é uma coisa de que não se pensava muito nisso até pouco tempo atrás, sabe? Mas aí se começar a pensar, tem que pensar, né, gente? Sei lá, troca umas 5 cadeiras pelo menos, gente. E não é tipo pela questão só de eu ser gordo, não, mas é pela questão das pernas mesmo. Até quem tem assim uma perna média já não cabe direito ali. A mesma coisa também do Teatro das Artes, fica lá no Shopping Eldorado. Eldorado, né? Isso. Lá também, tipo assim, pra quem tem pernas já um pouquinho mais longas, ali já não cabe, fica muito apertado, é muito incômodo. Então pra você ficar sentado ali mais de uma hora já não é tão legal. Então, assim, tem alguns teatros assim que é tenso. E Teatro das Artes. Né? Mas vamos lá, vamos falar de experiências boas. Tá, uma experiência boa que eu tenho e que é um teatro que não é bem um teatro, mas quando eu sei que tem coisa lá já me deixa um pouco mais esperançoso, é o Rooftop. Não tem uma boa localização, então não é fácil chegar no JK. Até que tem mais ou menos, mais ou menos. Mas médio. Não tem aquele metrozinho ali na boca, não tem. Sim. Faz falta. Mas assim, o fato do comentão lá, como era interessante assim, o fato de me dar vontade de ver 10 vezes sentando cada vez num lugar para preparar em outras coisas. E o fato de um teatro que permite tem essa flexibilidade de deixar a criatividade dos criadores fazer uma experiência teatral totalmente diferente, eu acho isso muito incrível. E pra gente que vai muito ao teatro, quando você tem uma experiência que é totalmente fora da caixinha, fora do molde, dá uma alegria muito grande, né? Tipo, é totalmente diferente, uma experiência muito, muito legal.
É legal, o rooftop é bacana. É ali, tipo, o complexo ali, né, do Santander ali é muito bom, né? O próprio Teatro Santander, o rooftop, eu gosto muito. Tipo assim, igual eu falei, tipo, é uma localização média, porque tem a estação Vila Olímpia ali, tipo, você tem que dar só uma andadinha, né? Mas mesmo assim, é meio complicado porque você tem que trocar de trem pra metrô ou pegar um ônibus, né? Mas assim, é ok ali, é um lugar agradável até. Curto. Inclusive, eu gosto muito das frisas do Santander, eu sempre falo isso. É um lugar que, tipo assim, não, as frisas são bem legais, assim, são lugares bem bons, porque assim, a frisa normalmente não é tão caro quanto a plateia baixa lá, né? De plateia VIP, plateia Premium, enfim. E a do Santander é bem legal, eu gosto muito das frisas ali do Santander. Sim, até dou uma dica, né, que eu não sei se posso dar essa dica, mas, por exemplo, se você sentar na parte de cima, né, onde que tem não nas frisas, né, que eu não lembro o nome dos setores, mas não é a parte de baixo, seria, eu acho que, o balcão, alguma coisa assim. Se tiver lugar na frisa, você pode sair dali onde você tá do balcão e sentar nas frisas tranquilamente. Eu sempre faço isso, nunca fui impedido. E será que essa dica deve ir ao ar? Eu não sei, Rafa, talvez a gente seja preso. Mas se bem que eu e o Júlio já fomos mandados sair do lugar, né? Quando a gente foi assistir o N, a gente foi sentar num lugar melhor e mandaram a gente voltar para nossos lugares. Eu nunca. Eu sei que eu sou uma pessoa azarada e humilhada, então eu normalmente não mudo de lugar, porque eu sei que a humilhação ela vem. Estou gravando com contraventores aqui, com pessoas que estimulam o crime. Eu não estimulo, eu falei, já nem põe essa parte, porque, presa. Não, isso não tem nada não, porque o próprio Renault mesmo, as pessoas fazem direto isso, enfim. Mas até mesmo, por exemplo, quando eu fui assistir o Cantando a Chuva com o Alexandre lá no Santander, a gente sentou na frisa lá de Simão, lá na segunda frisa, e na metade do intervalo a gente sentou lá na plateia, lá no lugar bom, então... Tranquilo fazer isso no Santander. Gente, então tá bom, gente, esse foi o episódio. Um beijo. Eu tô indo, viu, meus amores? Mas até, tipo, na Broadway, tipo, o povo acaba fazendo isso, tem lugar. Às vezes o próprio teatro, gente, faz isso. O próprio teatro, quando ele percebe que a plateia tá bem vazia, ele desce as pessoas dos outros andares pro andar de baixo pra, né, porque, ficar tudo vazio lá na frente e as pessoas sentadas lá em cima fazendo o quê? Aí o próprio teatro às vezes desce as pessoas. Já tive a experiência de o próprio teatro mudar a gente de lugar pra, né, não ficar tão chato. Sim. Eu já tive essa experiência que, nossa, eu fiquei morrendo de dó, porque foi nas alturas, né, o In The Heights. Que, tipo assim, era no Teatro Bradesco, que é um teatro gigante aqui em São Paulo, né? E, tipo assim, não tava tendo público, já tava vazio, e tava, assim, muita gente espalhada pra tudo que é canto do teatro. E mandaram todo mundo sair dos lugares, né, mais barato e descer tudo pra plateia central pra encher, pelo menos. Então foi tenso o negócio. Nossa, o Teatro Bradesco, ele é um teatro, assim, pro produtor confiante. Pro produtor que sabe que vai dar certo, porque ele é um teatro imenso, assim, pra você lotar aquilo, você tem que, nossa, é um trabalho, tipo assim, lotar aquilo em uma temporada, tipo assim, sim, eu vou fazer 2 meses aqui e vai lotar. Você tem que ter confiança no seu produto. Sim. E você, Júlio, quais são as melhores experiências, assim, de teatro pra você? Experiência boa em teatro aqui no Brasil não tenho, não conosco. Eu sempre tenho experiências boas. Esses teatros grandes assim, né? Esses teatros que como é o nome? Que recebem esses grandes musicais. Eles normalmente são, pra mim, bastante tranquilos, bastante confortáveis. Eu acho legal, assim, Rafa, essas pautas que você traz e levanta, porque, por exemplo, uma pessoa como eu não passa por esse tipo de coisa, né? Eu não sou tão alto, eu não sou tão gordo, eu não sou gordão, né? Eu não sou gordo, então, você não é gordo. Eu não sou tão alto. Então, eu me encaixo mais facilmente nesses lugares, assim, nas poltronas e tudo. Eu acho que os teatros que são bem localizados já são de uma grande mão na roda ali pra mim, porque aí a gente não gasta tanto com Uber, não gasta tanto com coisa. Eu procuro já não pegar essa visão parcialmente prejudicada, porque eu já percebi qual é o rolê dessas pessoas.
Então, já brava, né? Mas aí, então assim, eu acho que minhas experiências são sempre muito agradáveis, assim, com relação a teatros, assim. O que eu gosto de contar é essa surpresa boa que eu tive com as Frisas do Santander. Eu acho que foi uma surpresa muito agradável pra mim. Falei, nossa, legal, né? Porque você vê Frisa, às vezes fica pensando, né? Vamos de Frisa, que coisa. E chegou lá e a Frisa era super legal, super bacana. São umas cadeiras assim, daquelas que giram e a gente fica super sentindo uma, sabe, no escritório. É muito divertido. É uma cadeira confortável. Sim, eu gosto muito do Teatro Santander, acho ele bem legal. Acho ele meio, ele é bem elitista, né, ali, porque fica ali no Shopping JK. Então assim, você pode passar ali antes na Chanel fazer uma compra, né? Você pode passar ali, acho isso muito bacana também pra conosco, o público que tem esse acesso. Mas eu gosto bastante daquele teatro. Tem um teatro no Rio que eu gosto muito, né? Que eu até já trabalhei lá. Mas assim, a localização é péssima, que é o Cidade das Artes. Que o Cidade das Artes fica lá na PQP da Barra. Sim! Olha, gente. É horrível. Porque assim, quem não mora na Barra, você tem que pegar ainda tipo metrô, BRT, tipo, é horrível chegar lá. Mas assim, é um teatro assim que todos os lugares tem uma boa visão, um teatro enorme, é super confortável, o ar-condicionado maravilhoso que precisa ter, né? Igual o Fio falou por causa do Rio. Então, mas é um teatro que tem uma péssima localização, mas é um teatro muito confortável, muito bom. Eu lembro que eu assisti o Rock in Rio lá na época. Eu era bem jovenzinha. Ele estreou, não foi? Ele estreou lá no Cidade. Nossa, gente, eu lembro que eu tinha ficado na zona sul do Rio e que, meu Deus, gente, sério, eu só pensava, Senhor, já chegamos. É o fim. Sim. É o fim. Sim. O Fio já conhece a Cidade das Artes, né? Já, e assim, falando como alguém que morava em Niterói, nossa, eu acho que era mais fácil vir no Renault. Sim. Era mais fácil acesso, entendeu? Assim, era um ônibus, uma barca, mais um metrô, mais um BRT, aí você chegava 3 dias depois no teatro. Era muito longe. Mas... é maravilhoso? Mas... Pra quem mora na Barra é ótimo, maravilhoso ali, mas é longe. Muito longe de tudo ali. Mas é um teatro muito bom. Vale a pena falar desse teatro. Tá, e quais são os piores teatros que vocês já foram, assim, que tipo assim... Eu já até falei que é do Vira da Lata e Teatro das Artes. Pra mim são 2 teatros, assim, que se tem espetacular só se eu, tipo assim, precisar ver muito, de ter pessoas que eu gosto, de ser um espetáculo que eu quero ver, que eu vou, mas senão eu não vou mesmo. São esses 2, o Vira da Lata e o Teatro das Artes. E tem teatros que pra mim são teatros decadentes, que até levam o nome de pessoas famosas, né, do teatro, igual que é o caso que eu falei do Bibi Ferreira, que, tipo, é horrível a estrutura. Tem o Maria de la Costa, que também é ali meio próximo, que coitado do Maria de la Costa. Eu acho que o Maria de la Costa, ele é aquilo que... Eu já me apresentei algumas vezes lá e eu tenho muito... Não produções minhas, mas assim, resultado de cursos de montagem, enfim. E eu tenho um carinho pelo Maria de la Costa, mas assim, o Maria de la Costa, ele precisava muito de um patrocinador, de um incentivador, de alguém que fala assim, vamos reformar isso aqui? Então vamos! Sim. E aí reformar e deixar bem lindo, e aí ia ser bem legal, porque, tipo assim... Porque é um teatro grande até, grande, né? Grande, o palco é grande, a plateia é grande, tem um bom espaço lá atrás, camarins... É bem... Assim, eu acho que no seu auge deve ter sido um teatro, assim... lindíssimo, sério. Sim. E foi muito bizarro, porque no dia que a atriz Maria de la Costa morreu, eu tava no teatro, que tipo, tava a galera fazendo o Frozen, né, tipo, ilegal. Eu tava junto com a galera ali, e foi um dia que daí eles até falaram no final, que era daí pra todo mundo aplaudir, que eu tinha morrido naquele dia mesmo. Ou seja, mas é um teatro assim que... É um teatro assim que já é antigo aqui em São Paulo, tudo, mas, né... Nossa, um Frozen ilegal aqui no Brasil? Gente, que loucura! Imagina. Só tem uns 5 em São Paulo rodando aí. 5? Né? Ah, que bondade. E também tem o teatro, que faz tempo que eu não vou, que é o Teatro Brigadeiro,
Que, tipo, também é um teatro super Agora antigo, não virou que hoje agora tá no pro Teatro Nissin, né? É Nissin? Nissin, eu É uma nunca lembro o companhia nome. aí de musicais evangélicos. Eu sei, eles parece que reformaram o teatro, eu não fui depois, mas eu lembro que o Teatro Brigadeiro era bem ruinzinho também, bem... E também tem o Teatro Ruth Escobar, que eu acho que tá fechado agora. Fechou o Ruth Escobar, ou não? O Júlio sabe me falar? Não, o Ruth Escobar, ele ainda tá aberto. O Ruth Escobar é aquele na Rua dos Ingleses, né? Sim, aham. Parece Não, que... ele não fechou, não. Ah, tá, que ele ia pra fechar. Também é um teatro meio ruinzinho ali, que precisava, tipo, né? Esse é outro que precisava. Eu fui assistir uma peça, menino, lá. Enfim, tinha um morcego que voava pelas pessoas e eu pensando, Jesus, Nossa. o que aconteceu? E vocês, quais são os teatros que vocês não curtem? Eu posso falar da Broadway? Pode Tá. falar também. Então, nessa minha última viagem eu tive algumas experiências ruins. A primeira foi que eu falei do Moulin Rouge, que era... é no Al Hirschfeld ok. Theater. Uhum. Ele eu tive experiência ruim de, ter me colocado atrás de um elefante, eu não conseguia ver a peça direito. E 2, dava pra ouvir muito claramente sirenes. Quem foi em Nova York sabe que lá é ambulância passando... Elas ficam em loop, elas ficam de 15 minutos, passam um carro de bombeiro, uma ambulância. E dava pra ouvir muito claramente, nos momentos mais calminhos da peça, passava uma ambulância. Nossa, que péssimo. Isso Broadway, né? A gente vai combinar que era pra Nossa, ele isso que eu ia falar, tá vendo, galera? E esse é um teatro que ele é o mais afastado, ele é o mais da direita ali, então assim, ele já não tá naquele bochicho, as pessoas, assim, precisam que realmente procurar esse teatro pra ir. Então esse é um teatro que eu não gosto tanto. Um outro que eu não gosto muito é o Helen Hayes, que é muito apertadinho, ele é muito desconfortável, ele parece que nunca foi reformado na vida. Nossa. Esse é um que eu me sinto realmente numa lata de sardinha, daqueles muito compactos, assim, realmente pessoas gordas, sei lá, não dá nem vontade de ir, sabe? Nossa. E teve um outro teatro que eu tive uma experiência ruim. Eu tenho um problema que no teatro pode potencializar, eu tenho muito, muito, muito medo de altura, assim, eu não vou em montanha-russa, não gosto de altura. Nossa. E tem os teatros lá que são extremamente íngremes. A sensação que dá é que você vai tropeçar, você vai cair lá na orquestra. Nossa, mas aqui também. Aqui tem uns que se você pegar o andar de cima, eu acho que é o Bradesco. Ou o Bradesco assistir lá em cima, o Priscila lá de cima. Meu, assim... Bradesco dá medo. Eu só pensava, Deus, eu só queria assistir uma pecinha, cara. O Bradesco todo dia mesmo tava lendo, porque como eu tava pesquisando sobre os teatros, eu vi que alguém falou que, tipo assim, teve vertigem sentar em cima do Bradesco. Sim, dá vertigem. E acho que tem esse problema, assim, eu tenho esse problema. Mas como eu sou pobre, principalmente quando a gente tá falando de teatro em dólar, pobre em muitas aspas aí, já que eu tô na Broadway, então não vou falar que sou pobre. Olha, já isso que aí eu é vou a militar aqui, hein? Quem é pobre na Broadway? Que isso? Mas assim, como lá eu preciso achar os lugares mais baratos, eu não posso me dar a opção de escolha do tipo, eu tenho vertigem, vou sentar lá embaixo. Como pra mim ou vou sentar num lugar baratinho lá de cima, ou não vou ver a peça, eu tenho que fazer um trabalho de abstração gigante, aonde, sei lá, os primeiros 10 minutos da peça, assim, entra na peça, esquece que tá aqui em cima, fica olhando pra peça, vai entrar. Eu demoro muito a entrar na peça porque eu tô muito preocupado com a minha vertigem, demora até eu me habituar com o escuro e não olhar mais, sabe? Não perceber mais. Isso acontece muito lá também. Enfim. E você, Júlio? Tem alguns teatros que você não curte muito? Ai, amigo, como praticamente os que eu falei, né? Como produtor é meio difícil, né? Que a gente se queima. Mas, eu vou falar, quando eu fiz um espetáculo lá no... Como é o nome daquele teatro, amigo? Aquele que a gente falou da cadeira ruim lá no começo. Não. Cia da Revista. O Cia da Revista, tá. Foi lá que os meus... Que o meu público reclamou muito, assim, que as cadeiras eram duras. E aí, um dia eu sentei pra ver e, assim... me senti... Sabe, Ocus Pocus? A Sarah Jessica Parker fica duro como pedra. É assim que eu me sentia, sentado na cadeira, pensando duro como pedra. Foi puxado ali, era apertado e duro e eu, tipo, meu Deus... Lá no Cia da Revista tem um lugar que eu sempre sento no mesmo lugar, é porque tem tipo uma barra do lado que eu fico abraçado com aquela barra que fica um pouquinho mais confortável o lugar. E daí eu encosto e fico bem abraçadinho com a barra, fica bom. Eu percebi que você fez isso, verdade.
A última peça sua eu assisti abraçado com aquela barra, a peça inteira. Mas eu sempre sento lá pra ficar abraçado com a barra. Eu acho que essa foi uma experiência assim, tipo, ai, que pena, né? Como eu disse, eu como produtor fiquei pensando, que chato, né? Mas foi uma experiência ruim que me vem à mente. Como público, eu não me recordo muito bem. Inclusive, você falou do Virada Lata, mas a gente teve uma experiência bem legal lá, que foi na laje, né, amigo? Mas porque não era na plateia. Na plateia principal. Eles abriram, você não sentava na plateia principal, você estava lá no fundo do palco. Eles fizeram um grande bar, um grande boteco, assim. E a gente sentava lá pra assistir. Era tão legal aquele espetáculo. Era legal, aquilo foi muito bacana. Foi muito legal. Porque você sentava né, praticamente nos bastidores do palco ali e acontecia tudo ali mesmo, então era muito bacana. E eles fizeram um barzinho, vendiam coisas, cerveja e amendoim. Era um bar mesmo, né? Era muito legal, era muito legal. Foi legal. Saudades, na laje podia voltar lá, ia ser legal. Lá valia a pena. Até o Virada Lata pra assistir na laje. Sim, gente, aquele espetáculo era muito engraçado. Era muito perfeito. Sim, era muito bom. Era muito bom. Deixa eu passar umas coisas. Vou contar uma outra história. Sim. Que é uma história muito bizarra. Eu fui assistir no Brooklyn, no PAN, uma peça com Nathan Lane. E eu tinha comprado de novo na coisa mais barata do mundo. Gente, era a última fileira do último mezanino. Lá na casa do cara, eu vou nem ver o Nathan Lane, vou estar lá no cu. Beleza, comprei esse ingresso que era tipo $20. Aí quando eu tô subindo, começou a subir as escadas, a produtora me chama e fala assim: tem um lugar lá na frente, você não quer não? Opa, que milagre é esse? Eu vou sair da última fileira lá pra frente? Claro, quero, por favor. O lugar era sentado numa almofadinha no palco. Tipo, no palco, você sentava numa almofada. A peça tinha 5 horas e meia. 3 Meu Deus, que tranquilo, e você na almofadinha. O Nathan Lane pulava, ele pulava assim comigo, porque eu não tinha mais coluna, né? Eu tenho uma bacia quebrada também, eu sou gordo. Nossa, né? não ia conseguir sentar lá. Não dava, gente. Eu já tava tão esticado que ele tinha que pular por mim. Porque mas não era uma cadeirinha, era tipo no chão mesmo. Era uma almofadinha, assim, essa aqui é sua almofadinha. Não, a gente não ia sentar. Gente, quem oferece uma almofadinha pra outra pessoa? Que é isso? Não. Porque se eu ficar sentado, tipo, 15 minutos no chão, começa a me formigar todas as minhas pernas. Não consigo. Eram quantas pessoas sentadas na almofadinha? Não lembro, mas eram uns 10 pessoas, uns 15. Nossa, gente. Como se fosse uma primeira fileira de almofadas. Não. Horror, que horror. Mas enfim. Deixa eu passar aqui umas curiosidades em relação a teatros aqui, porque eu fiz uma pesquisa pra, tipo assim, o top 5 de teatro de São Paulo e Rio, da questão de tamanho de lugares, né, da capacidade, porque daí tem outros fatores que entrariam, mas aqui é de capacidade. Aqui em São Paulo, né, seria o número 1, seria o Renault, com 1.530 lugares. Que aliás, não falamos do Renault, né? No grande teatro de musicais do São Paulo. Eu acho que é o... o Júlio falou até, né, da safadeza. Alô, que mentira. Eu falei do negócio Mas normalmente eu tive boas experiências lá. A localização é ok até, né? Tipo, você até meio perto da Sé ali, mas é meio perigoso dependendo do lá eles podiam pensar naquela vanzinha, hein, senhora Renault? Nossa, seria bem legal, assim, uma vanzinha pra levar. Porque tem muitos metrôs próximos. Tem a Sé, tem acho que a São Bento também, que daria tem pra... São Bento, tem a Liberdade. Exato. Poderia, em vez de deixar as pessoas que não têm carro sair correndo, assim, pelo meio da Sé, igual a gente sai, assim, só pensando, Senhor... Eu tive uma noite agradável. Muita gente já foi assaltado saindo do tarde do lógico, aquele caminho é muito complicado. Você vai só pensando, meu Deus, eu tive uma noite agradável, que continue assim. Então vamos lá, o primeiro lugar Renault com 1.530 lugares, e o segundo lugar Teatro Municipal, que é com 1.523 lugares, um pouquinho menor que o Renault. Eu já assisti óperas no Teatro Municipal, foi tão chique. Maravilhoso. Então, só fui uma vez no Teatro Municipal, eu acho um teatro muito bom, tipo, pelo mesmo lugar onde que eu fiquei, tava muito boa a localização, tipo, é muito bom a visão. Não era o melhor lugar, tava ok, então o Teatro Municipal é um teatro bom, né? Em terceiro lugar é o Teatro Bradesco, com 1.439 lugares. Quarto lugar, o Teatro Alfa, com 1.422 lugares. E quinto lugar, o Teatro Santander, com 1.100 lugares. Então... Que interessante, porque eu tinha... Vocês não têm a impressão que o Bradesco é maior que o Renault? Tenho. Mas é porque eu acho que assim, que o Bradesco ele é muito... grandão, né? Imponente.
Ele assim ostenta o negócio. Bradesco, né? Ele já vem mostrando ao que veio. Aí é bem alto, ele é você muito chega lindo, lá em teatro. cima, pensa que vai cair e morrer. É incrível. Daí também tem, por exemplo, outros teatros igual que a gente acha que é grande, que não é tão grande, que é o Opus, com 751 lugares. E tem um teatro que eu nunca entrei, que agora eu vou entrar por causa do West Side Story, que é o Teatro São Pedro, com 650 lugares. Eu já fui lá também assistir um concerto. É bonitinho. Porque é um teatro super antigo de São Paulo, por isso que eu tô falando do Teatro São Pedro, porque é um teatro super antigo, né, da época do Teatro Municipal, que é mais voltado pra óperas, né? Então, mas eu não lembro enfim, se é um lugar se são lugares confortáveis. Vamos redescobrir isso. Vamos ver ainda esse ano com a Side Story, vamos ver. Vamos lá, e no Rio de Janeiro, o top 5 é o Teatro Municipal, com 1.739 lugares, bem maior do que do de São Paulo. Daí tem em segundo lugar o Teatro Riachuelo, com 1.518 lugares. O Cidade das Artes, com 1.235 lugares. Daí tem o João Caetano, com 1.139 lugares. E o Village Mall, com 1.000 lugares. Exatamente 1.000 lugares. Então esse é o top 5 do Rio de Janeiro. Mas também tem outros teatros grandes, que daí já é um pouquinho menos, que é o Oi Casagrande, que tem 926 lugares. Que agora até o Barnum vai estrear lá. Então pessoas do Rio vão assistir o Barnum no Oi Casagrande. E também tem o Carlos Gomes, que também é um teatro super tradicional no Rio, com 760 lugares. Então, são esses os teatros maiores do Rio e São Paulo. E também, eu não vou falar o top 5 de Londres e West End, mas o maior teatro da Broadway é o Gershwin Theatre, né, com 1.933 lugares. Que lá tem o Wicked, tá né, eternamente. Lá? O Wicked. E o Wicked em Londres está no segundo maior teatro, que é o Apollo Theatre, com 2.328 lugares, mas ainda é o segundo maior. Que o teatro maior de Londres é o London Palladium, que é de 2.286 lugares. É lugar pra caramba, né? 2.286. O que tá passando lá? O London Palladium agora não tem nada. Tanto que teve até tipo o concerto de 20 anos do Tabu agora, uns 10 dias atrás. Então eu acho que não tá rolando nada. Isso, gente, de lugar. Então eu vou colocar minha peça lá, gente. London, me aguarde. Sim. Mas deixa eu falar uma outra curiosidade, que o maior teatro que a Broadway já teve, que não existe mais, tinha 5.300 lugares. What? Que era o Hippodrome Theatre, que tipo, foi construído em 1905 e foi destruído em 1939. E lá, o último musical que teve era um musical do Richard Rodgers e Lawrence Hartz, que era o Jumbo. Que era praticamente um circo. Tinha, tipo, leões, tinha... o Jumbo era um elefante. Então, tipo assim, era gigantesco o negócio. Tipo assim, era monstruoso. Tipo, tanto assim... Leões de verdade? Oi? Leões de verdade? Sim. Uhum. Era tipo basicamente um circo. Tipo, era um musical que era basicamente um circo. E apesar assim de 5.300 lugares, né, que é tipo gigantesco, também falaram que assim que os bastidores também era uma coisa assim muito grande, assim, era muito. Também, para ter um leão, para ter um elefante, né? Sim, é uma estrutura tipo, era gigante. Um teatro ou um estádio? Exato. Praticamente um estádio, né? Enfim. Eu joguei essas 2 perguntinhas no nosso Instagram e nossos seguidores responderam para falar quais são os melhores teatros que eles, né? Olha que engajados os nossos seguidores. Eu perguntei sobre os melhores lugares e os piores lugares não, os melhores teatros e os piores teatros. Vamos ver então o que eles responderam aqui. Eu só achar aqui que eu já me esqueci de pegar os stories. Então eu perguntei aqui pra galera quais são os melhores teatros na sua opinião. Vamos ver o que umas pessoas falaram aqui, né? Apareceu bastante Teatro Santander, Teatro Renault, né? Lógico, tipo, Teatro Santander, Renault apareceu vários. Tem uma pessoa que respondeu aqui, Amanda Bortolini, ela falou do Teatro Santander, Teatro Liberdade, que o Teatro Liberdade é agora bem recente, né? Então, o Felipe já foi pro Teatro Liberdade, né? Foi, Brilha Luna. Brilha Luna, né? Eu acho também. Sim, o Teatro Liberdade eu achei assim, a localização perfeita, do ladinho do metrô, é muito bom. Sim, muito bem localizado. É um teatro confortável, só eu não gosto muito daquelas escadas pra subir e descer, pra tudo que é lado, não curti aquelas escadas. Acho que a acessibilidade ali não é tão boa, porque eu não vou ficar usando o elevador deles ali pra pouca coisa também, né? Mas, e quem senta na lateral, muito na lateral, tem visão prejudicada. Então, isso é fato daquele teatro. Mas assim, num geral, é um teatro muito bom.
Eu não O sentei lá em cima. Cinderela, eu senti que... Aí talvez o problema, na verdade, seja da peça, né? Que não cabia naquele palco. O palco ficou pequeno, os atores tinham que dar uma de ladinho, assim, tentando passar pelos lugares. Mas aí é uma questão da peça, tem que se adaptar melhor ao teatro, né? Sim, sim. Daí tem mais nós gente... assistimos o Brilha La Luna lá, assim, como plateia, eu gostei bastante. Sim. Eu gostei bastante. A gente tava ali bem do ladinho, mas eu acho que não perdemos grandes coisas. O que me incomodou é que a gente sentou muito do lado, e aí dava pra ver algumas coisas da coxia. Sim, sim. Mas não me incomoda muito, não. Não perder nada, não perdeu nada, não. Foi bem... Gostei desse teatro. Parabéns, Teatro Liberdade. Continue assim. Sim. Daí tem até a Marília Didio, que é do Cena Musical, ela respondeu o Teatro Santander, né? E o Vivo Rio. Nunca fui no Vivo Rio, pra saber como que é. Que ela é bem teatro, né? Ela é uma casa mais de show, né? Mas eu vi, por exemplo, o Familiares, eu vi lá. Tá. É verdade. Eu acho que o Cats não foi lá, né? É possível que tenha sido. Eu acho que o Cats foi, eu não... Porque era uma época que não tinha, a maioria dos teatros que a gente falou, não tinha o Casa das Artes. Sim. O Oi Casa Grande, eu não sei, porque ele ficou fechado um tempão também. Então pode ser que nem tivesse um teatro capaz de suportar um Cats. Daí tem mais gente que falou, nossa, muita gente falando Santander, Bradesco e Renault, porque é meio óbvio, né? Deixa eu ver. Só gosta de tamanho, gosta de volume. Sim. A Aline Francis, que é do Rio, até a nossa ouvinte, que ela estava acho, no grupo de ouvintes, ela falou Cidade das Artes e Teatro Bradesco, acho que é na questão do Rio de Janeiro, que o Teatro Bradesco lá é o Vila de Mall hoje em dia, né? Que eu acho que é ok. O nosso amigo Doug falou que é do Alfa, o Frei Caneca. O Frei Caneca eu gosto do Teatro Frei Caneca. Ai, o Frei a gente esqueceu de falar. O Teatro Frei Caneca, a gente tá falando é o do Nair Belo? Não, o Frei Caneca mesmo. De cima. De cima. No Shopping Frei Caneca tem 2 teatros, pra quem não sabe. Tem o Nair Belo, que ele fica dentro da escola do Wolf, né? Uhum. Que é bem ok também, assim. Eu nunca estive lá como ator, como plateia, eu já estive, eu achei bem ok, eu gosto. Ele é pequenininho, né? Meio intimista. E aí tem o Frei Caneca, e eu gosto bastante de Frei Caneca. Eu já trabalhei lá também, trabalhei na loja de um dos musicais, e lá os bastidores também é bem legal. É bem legal, sim. Eu gosto daquele teatro. Teatro bem bom também, Frei Caneca. Daí o Doug falou também do Santander, Porto Seguro, o Sérgio Cardoso e o NET. O Sérgio Cardoso foi o que eu falei que tem muita escada nos bastidores, tipo assim, chega a ser bizarro de quanta escada tem naqueles bastidores. Mas é um teatro muito bom, assim, tipo, todos os lugares são ótimos, são confortáveis. Eu gosto muito do Teatro Sérgio Cardoso, é bem confortável. Eu também. A localização não é muito boa, mas... É bem legal. Não é uma localização facinha de chegar. É ok, assim. Eu vou andando, então tá ótimo. Pra você é pertinho, é fácil. Daí tem o Alberto Júnior que respondeu aqui, que ele falou que se espanta com a acústica do Opus. Realmente a acústica do Opus é muito boa. Tipo assim, a qualidade de som é muito boa do Opus. Daí também tem o Fábio Correia Otero, que falou do Teatro Riachuelo, lá do Rio, e o Oi Casagrande, que também são... O Oi Casagrande eu gostei bastante. Eu lembro de ser confortável. Eu já fui assistir umas 3 peças lá. Eu achei ok. Eu não lembro tanto dele assim, mas... E o Riachuelo eu acho assim que ele é confortável, mas por ser antigo ainda tem seus problemas ainda. Por exemplo, a plateia, né, embaixo, ela fica tudo muito no mesmo nível. Então se você senta muito pra trás, as cabeças vão te atrapalhar. Sim. Então é questão de teatro antigo. Teatro antigo tem o dessas. Oi Casagrande é aquele que fica no Shopping Leblon, né? Isso. Eu gosto daquele teatro. Trabalhei lá trabalhava na lojinha do Barbaridade, um musical realmente incrível com Suzana. Um beijo, Suzana. Sim. Daí tem mais pessoas falando que o tio Tito falou que tem a Sala Grande da Cidade das Artes, né, que a gente já falou. E daí também tem mais gente que falou de Santander, né, Renault, basicamente Teatro Santander, Renault e Bradesco aqui, né, que a galera falou. E daí eu também perguntei dos piores teatros. Vamos ver de algumas pessoas. Agora isso aí, quero bafão. Vamos ver a baixaria. Antes disso, você falou sala grande. Eu nunca vi a sala pequena, porque eu sei que tem uma sala pequena do... Ai, como é que é o nome daquele teatro longíssimo? Cidade das Artes? Não. Aqui em São Paulo. A gente falou dele. Ai, meu Deus. O Alfa. O Alfa tem uma sala pequena lá. Sim, eu já vi. Já viu coisa lá? É legal? Já.
Não, eu não vi coisa lá, eu fui numa coletiva de imprensa que aconteceu lá. Eu acho que a do Billy Elliot, se não me engano, aconteceu lá. Mas foi só a coletiva. Então, assim, é um teatro gostoso. Tipo, é bem pequenininho, mas é bem confortável, bem ok. Então, Vamos lá. Então, aqui as pessoas responderam quais são os piores teatros na opinião delas. Tem a Amanda falou que é o São Paulo Vira da Lata, que ela até falou aqui, assentos apertados e espaço para as pernas mais apertados ainda. É o que a gente reclama. Tipo, Vira da Lata eu acho que tem que pensar um pouquinho de tirar uma fileira. Se bem que ali na questão não é nem tirar uma fileira, porque ele tem os andares, né, das poltronas ali. Então, ali vai ser meio complicado. Derruba e faz de novo. Nossa, que horror. Nossa, eu tava pensando nisso. Nossa, se eles quisessem resolver essa questão que tá sendo levantada aqui, eles iam ter que refazer tudo. Refazer tudo. Tudo, não teria condição de resolver de alguma maneira. Assim. É um teatro que não parece velho, né? Não. Pensaram errado mesmo. Pensaram recentemente, mas pensaram errado. Daí a própria Amanda também falou de São Paulo aqui, o Opus, que foi área apertado, realmente foi área apertado, ali não é muito grande. Daí cheiro de mofo muito forte. Eu não lembro de ter cheiro de mofo, mas pode acontecer. Qual? No Opus? O Opus. Nossa, mas um teatro... Bom, eu não lembro disso também. Inclusive um teatro tão novo, não sei. Sim, né? sim. Mas ele é apertado, foi ele é apertado mesmo. Daí tem aqui uma outra pessoa que eu não consigo identificar o nome, que falou Teatro FAAP. Por conta de ser muito apertado. Realmente, Teatro FAAP é apertadíssimo. É outro teatro ruim de localização. Se eu não me engano, tem uma pilastra em algum lugar muito errado. Eu não sei se é no meio do palco ou se é no meio da plateia. Tem mais pro canto. Tem umas pilastras. Mas no canto tem umas pilastras, né? Que você fala assim, gente, o que aconteceu aqui? E quem senta na lateral é muito na lateral. Porque, tipo, é um teatro, assim, que ele é muito largo. Então, assim, as laterais é muito na lateral. Eu acho meio ruinzinho o Teatro FAAP. Não acho muito bom, não. Tipo, e a localização não é muito agradável, não. Enfim. Daí também falaram aqui do Procópio Ferreira. Procópio Ferreira realmente é um teatro que tá precisando de uma boa reforma em São Paulo. Ele é muito apertado, ele, tipo assim, tem cheiro de velho mesmo. E não é um teatro bom. Eu acho que ele só foi reformado pra época do Sai de Baixo. Nunca mais mexeram naquele teatro, eu acho. Nossa, eu trabalhei lá e eu também já assisti muita coisa lá. Não lembro dessa coisa do cheiro de velho. Gente, será que muito antes não sei, mas ele é apertado, já não sentia cheiros? Não é possível. Mas ele é um teatro bem apertado. Eu não gosto do Procópio Ferreira também, não. Daí outras pessoas falaram que também, no quesito conforto, o teatro Nair Belo em São Paulo é bem ruim. O teatro Nair Belo, que era lá do Frei Caneca, não é confortável, ele é meio apertadinho também. Se você sentar na primeira fileira, super ok. Mas fora isso, não é bom. O nosso ouvinte aqui também, o nosso amigo Paulo Gratão, falou do Vira da Lata. Mais gente falando do teatro Procópio Ferreira. O Gabriel Sotero, né, que também nosso assinante do Catarse, ele falou os teatros do Shopping da Gávea. Realmente que são vários teatros do Shopping da Gávea. Eu sei que é um meio piorzinho do que o outro lá. E a questão também da acústica, né? Que parece que um som vaza pra outra sala, né? Eu ia falar disso. Eu lembro que teve uma baixaria há um tempo atrás com um musical que eu não lembro qual era. Mas eu vi esse barraco. Foi baixaria que eu vi no jornal. Como vocês sabem que eu acompanho. Acho que teve até que fechar. Acho que sim. Exato. Eu fiquei sabendo. Eu assisti uma coisinha no Shopping da Gávea. Acho que o Constellation. Acho que era o Constellation que eu assisti lá. E eu também assisti o Tudo por um Popstar. Acho que, se eu não me engano, teve alguma das temporadas que foi num dos teatros do Shopping da Gávea. Acho que foi no Teatro dos Quatro lá. Daí tem outras pessoas aqui, do Rio de Janeiro. Duas pessoas falam do Teatro Vanucci. Eu não conheço o Teatro Vanucci do Rio. E o Teatro Princesa Isabel. Mais gente falando do Teatro Procópio Ferreira. Uma pessoa, Malau do Monte, falou Teatro Liberdade, que não gostou do Teatro Liberdade. A gente tava até que falando bem, mas a pessoa não gostou. Mas não se pode agradar a todos. Não, mas eu acho assim, sei lá, de 1 a 5 daria assim lá, sei lá, um 3,5. Ele é muito bom por causa da localização, mas eu acho que ele tem umas falhas ainda ali. Daí tem o Guilherme Ferreira, que ele falou o Teatro das Artes e o Vira da Lata, porque são apertados demais. Eu acho que pra mim são os dois teatros mais apertados aqui de São Paulo, não tem como. Aline Francis, que também acho que é do Rio, falou do Teatro Henriqueta Brieba, que eu também não conheço, que é do Rio. Daí o Doug também falou do Vira da Lata. Todos da Praça Roosevelt, né? Da Roosevelt e o Nair Belo.
Daí tem mais pessoas falando aqui o do Procopio Ferreira também. Nossa, muitas pessoas falando do Procopio Ferreira. Tem gente que reclamou do Alfa, porque é longe demais, mas eu acho assim, é longe, mas é um teatro bom, não tem nem, né, essa localização que é ruim mesmo. Nossa, mais gente falando do Vira-Lata. O Teatro Net Hill, nesse caso é o Net Hill. O Net Hill ele é bem apertadinho e pequeno, ele é meio desconfortável por isso, não gosto muito do Teatro Net Hill também não sou muito fã. Tem uma pessoa que falou que o Renault precisa de uma boa reforma, e realmente, o Teatro Renault precisa de uma boa reforma, principalmente bastidores. A questão de bastidores é bem problemático, o Renault, as pessoas não sabem, mas é bem problemático. Na época do Lemis, tinha goteira em cima do palco, pra ter uma ideia. Tipo, os atores tinham que tomar cuidado pra não escorregar nos dias que estava chovendo, porque tinha água entrando, sabe? Então, é um teatro que tá precisando de reforma. Gente, com ingressos tão caros, passa um reboco aí, tá? Pra essa goteira. Tem uma pessoa que falou do Teatro Eva Vilma aqui de São Paulo. Onde que fica o Teatro Eva Vilma mesmo? Nossa, o Teatro Eva Vilma, ele fica numa escola chamada Mário Ward, aqui no meio do Carrão, na zona leste de São Paulo. Ele é de bem difícil acesso, viu? Tem uma pessoa que falou Teatro Renault porque é muito grande e caríssimo. Porque a pessoa não tá errada, né? Enfim. Tem um teatro que agora eu esqueci. Lembrei o nome. Teatro Safra, aqui de São Paulo. Que é uma localização, a pior localização possível. Porque assim, é longe de tudo. Numa rua deserta. É um beco, na verdade. Você vai ter que ir entrando num beco. E assim, é perigoso ali. Tem muita, tipo, prostituição. E se alguém vai, tipo, te assaltar ali, você não tem pra onde correr. Tipo, não tem mesmo pra onde correr, porque é um beco. E então ali tem que ir de carro também, o Teatro Safra. Até que é confortável, gostosinho. Então, eu ia até falar sobre o Teatro J. Safra. Uma amiga minha falou assim, Ju, é uma pena que é de localização tão complicada, porque ela disse que fez peça lá e que assim, é um teatro muito legal. A equipe do teatro é muito legal com os atores, com as peças que vão. São super atenciosos. E que é uma pena que só seja um pouco longe. Eu nunca fui no Teatro J. Safra. Eu já fui que você assistiu lá? Eu assisti uma peça que veio duas peças que vieram do Rio, que era de um amigo meu, que eu não vou lembrar o nome das peças. É um que tinha até o Mal Alves na peça, que era aquela com músicas bregas. É o Meu Sangue Ferve por Você, se não me engano, uma coisa assim. Eu não lembro o nome da peça. Sim. É musical, são dois musicais. E um outro também que era um musical infantil, que também tinha um amigo meu no espetáculo, que eu assisti esses dois lá no J. Safra. Na mesma época, praticamente. Pois é, então... gente, que pena, porque falaram que a equipe de lá é muito legal. Aí eu, como produtor, eu prezo uma equipe legal, hein? Que às vezes a gente cai em umas olha, não fazem um esforço, acho que não quer peça acontecendo no seu próprio teatro. Sim. Tem um teatro também na Zona Leste que eu acho até um teatro bom, mas é um acesso um pouquinho difícil, que é o Teatro Fernando Torres, que é no Tatuapé. Porque assim, você ainda tem que andar um pouquinho do metrô Tatuapé. Mas ainda é um acesso muito melhor que o Eva Vilma. Nossa, Fernando Torres perto da Eva Vilma é... Meu Deus, que localização maravilhosa! Vamos colocar Broadway. Eu já assisti uns 4 espetáculos no Teatro Fernando Torres, é um teatro bom até. É um teatro legal mesmo. Eu acho que é isso. Vocês têm alguma outra coisa para adicionar nessa questão de teatros? Vou prestar mais atenção. Vou começar a fazer, sabe aquelas planilhas de crítica? Sim. Vamos fazer uma dos teatros, a gente vai colocando ali as nossas impressões. Mas tem um jornal que eu acho que, se não me engano, se foi Folha de São Paulo, algum assim, que fez uma... tipo assim, eles davam uma nota de 1 a 5 para todos os teatros de São Paulo. Então, assim, eles foram visitar todos os teatros para ver como funcionava, questão de tudo, até desde do café ali, do teatro, da acessibilidade, de tudo, assim. Foi um trabalho muito legal que eles fizeram uns anos atrás, ainda deve estar por aí, eu vou ver se eu acho o link, até coloco junto na postagem, mas a gente poderia começar a fazer isso, né, tipo, meio que avaliar os teatros importante, acho muito legal. E deixa para os ouvintes também colocarem, porque às vezes eles têm experiência para contar também. Sim, Por exemplo, a dica das frisas. Agora eu já quero ir no Santander nas frisas. Essa dica aí Você nunca sentou na frisa lá? Não. É muito legal. O que eu tenho a dizer é assim, donos de teatro,
não fiquem tristes. Levem como críticas construtivas. Sim. E tentem resolver as críticas que a gente... Bom, as que dê, né? Tipo, virada lata. Sinto muito. Vamos demolir tudo e construir outro. Deu ruim, meu amor. Mas que vale a intenção. E tipo, ainda coloque uma van também pra ajudar as pessoas que estão indo lá, né? Pelo amor de Deus. Se colocar a van, vai mostrar um carinho maior, a galera da poltrona vai relevar um pouco. Até porque aquele bairro ali, o Sumaré, Vila Madalena ali, é muito cheio de ladeira aquele lugar, então é complicado aquele lugar, mas enfim. E outra coisa, pudim do Porto Seguro, vire uma franquia, venda o seu pudim em todos os teatros, já vai ajudar muita gente. Nossa. Tá tendo alguma coisa no Teatro Porto Seguro? Eu acho que dá vontade de ir lá assistir só pra comer o pudim. Eu tava pensando, o que tá passando no Porto Seguro? Eu acho que a Irma Vap tava passando lá. Eu quero ver Irma Vap, eu quero pudim. Vamos, eu vou verificar e vou fazer isso acontecer agora. Agora, eu fiquei com vontade de nunca comer esse pudim, gente. É bom. O cafezinho de lá é muito bom do teatro, eu gosto muito. Mas é isso, gente. Eu acho que já deu. A gente falou bastante sobre os teatros, né? E se vocês têm mais alguma coisa, algum elogio para algum teatro, né? Alguma crítica, né? Escreva aqui no nosso post da divulgação do episódio. É sempre bom pra gente continuar discutindo. Quem não tá lá no grupo dos ouvintes quiser entrar, manda uma DM pra gente. A gente discute lá também. É isso, gente. Então, lembre nossas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição. Se você tá vendo o vídeo, também tá aqui. E é isso, a gente fica até um próximo episódio, tá bom? É isso, gente, até mais então. Beijos e abraços pra vocês. Beijos, tchau. Thank you. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.